pessoal, tudo bom? Meu nome é Larissa, eu faço parte do Ministério Integre Jovem da IBNU. Nós estamos fazendo algumas devocionais sobre o livro de Gálatas da Bíblia, baseado nesse livro daqui do Timothy Keller, Gálatas para você. Eu espero que vocês possam estar aproveitando essa série. Se você não viu algum dos outros vídeos, volta, assiste para conseguir manter uma linha de raciocínio. E espero que a gente consiga absorver alguma coisa que Deus quer falar pra gente hoje através desse capítulo 3, que se chama A Unidade do Evangelho. Mas hoje eu queria começar de forma diferente, queria começar por algumas perguntas, alguns questionamentos. Por acaso alguma vez você já se pegou pensando que o seu desempenho colabora para a sua salvação? Ou que algumas boas obras, ou a forma que a sua cultura, ou a sua criação te ensinaram, que isso colabore para você estar mais próximo de Deus ou para a sua salvação em si, de fato? Ou alguma vez você já cometeu algum erro que você pensou assim, poxa, isso me afastou de Deus, do meu relacionamento com Deus, e você se sente realmente prejudicado no seu relacionamento com Deus? Bom, a gente vai tratar um pouco sobre isso também nesse capítulo. Lá no capítulo 2, nos conta uma história sobre uma reunião que aconteceu muito importante. E a gente precisa olhar para essa reunião com um olhar de muita gratidão e entender a graça de Deus na nossa vida. Essa reunião foi com Paulo e alguns apóstolos. Depois de 14 anos da sua primeira ida a Jerusalém, Paulo ele sobe de novo para Jerusalém. E nessa vez ele sobe com dois integrantes muito importantes da sua confiança, Barnabé e Tito. E por que Paulo ele vai para Jerusalém? Ele tinha alguma razão. A primeira é porque ele teve uma revelação do próprio Deus para ir para lá. E a segunda, a gente percebe um receio, um medo vindo de Paulo. Mas espera lá. Paulo, aquele Paulo das cartas de Atos lá, ele com medo, ele era um ousado perseguidor da igreja, depois ele se tornou mais ousado ainda falando do evangelho. Então, para aquele cara ter medo de alguma coisa, porque tinha alguma coisa realmente muito importante e preocupante ali, porque ele não era uma pessoa de sentir medo tão fácil. À primeira vista, a gente pode pensar que Paulo, ele estava fazendo essa reunião com os apóstolos para confirmar se o que ele estava pregando, aquilo era verdade, se estava tudo alinhado, se estava certo, ou se ele tinha se arrependido de alguma coisa do evangelho. Mas isso é impossível, porque, primeiro, ele recebeu orientações do próprio Deus. Então ele não ia precisar de uma reunião, seja lá com quem fosse, para pedir confirmação de nada, se o próprio Deus tinha se revelado para ele. A segunda questão que torna isso um fato impossível é que, porque Paulo ia esperar 14 anos para subir em Jerusalém de novo para confirmar o evangelho? Não ia esperar 14 anos para confirmar algo que ele entregou a vida dele, né? Então, realmente se torna cada vez mais impossível. E o terceiro fato é que ele mesmo falou em Gálatas 1:8 que se ele se arrependesse da mensagem do evangelho, falasse que se arrependesse da mensagem do evangelho, ele falou para as pessoas rejeitarem a ele mesmo, porque ele confiava tanto naquela mensagem que para algum dia ele abrir a boca para rejeitar aquele evangelho, ele preferia ser rejeitado. Então, nós temos três argumentos básicos para tornar essa ida de Paulo lá em Jerusalém impossível dele estar arrependido do evangelho. Mas então por que ele foi lá, né? Por que ele subiu em Jerusalém com Barnabé e Tito para conversar com os apóstolos nessa reunião? Nada ameaçava a certeza de Paulo, mas tinha alguma coisa que estava impedindo de gerar os frutos da forma que ele considerava correta ali, né? Ele estava com receio dos apóstolos não confirmarem a mensagem do evangelho que ele estava falando. Os mestres da época estavam acreditando e estavam falando para os jovens cristãos que a mensagem que Paulo estava trazendo era um evangelho muito fácil, que era algo muito simples de ser cumprido, era falso e era conforme as perspectivas da cabeça dele. Então, Paulo ficou com receio dos apóstolos acreditarem nisso, né, de não confirmarem a sua mensagem do evangelho, porque se os apóstolos falassem uma coisa e ele outra, ia ser muito difícil de manter a igreja num evangelho sadio, cada um falando uma coisa. A preocupação em si de Paulo era, na verdade, que os apóstolos não fossem fiéis ao evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro de Cristo, e não esse evangelho de aparência que os falsos mestres estavam pregando, né?
Então ele estava com receio dos próprios preconceitos culturais dos apóstolos os impedirem de não concordarem com o que os mestres estavam pregando ali. Então era um desafio para Paulo. Ele estava com receio justamente disso, da infidelidade dos apóstolos ao evangelho verdadeiro de Cristo. O evangelho da fé em Cristo é para gente de todas as culturas. E de um lado, os apóstolos e Paulo estava falando que o evangelho era para todas as culturas. E os mestres da lei, do outro lado, estavam falando que os gentios podiam aceitar Cristo, mas todos tinham que entrar na cultura judaica para serem aceitos por Cristo. E Paulo não concordava com essa afirmação e ele estava com receio dos apóstolos serem levados a esse pensamento também. Nem todo o povo judaico é cristão, mas todos os cristãos devem se tornar judeus. Então, os mestres acreditavam nessa afirmação e Paulo não. Então, era necessário essa reunião para Paulo entender o que estava acontecendo ali e para ver se realmente os apóstolos seriam fiéis ao evangelho. Se isso tivesse acontecido, se os apóstolos não tivessem confirmado o que Paulo dizia, isso teria dividido a igreja lá atrás, no início, em duas religiões completamente diferentes. Então era muito importante que a unidade permanecesse ali, a unidade em Cristo permanecesse ali. Então o receio de Paulo era justamente esse. As igrejas gentias de Paulo duvidariam que as igrejas judaicas tinham a mesma fé do que eles, né? Então ia tornar totalmente dividido a crença no cristianismo verdadeiro. John Stott, ele analisa esse acontecimento todo dessa forma, que os líderes de Jerusalém, eles aprovavam a conversão dos gentios, mas até que ponto a amplitude da concepção do cristianismo, do evangelho dele seria apta a entender que a cultura estava abaixo do que o cristianismo acreditava, que o evangelho trazia, né? As boas novas do evangelho. Era muito complicada essa questão na época, que as boas novas eram para o mundo inteiro e não ia ser inclusa apenas numa cultura, senão outros povos, outras culturas iam ter que formar pequenos guetos e pequenas aglomerações culturais para suprir essa necessidade do evangelho, né? E a liberdade que nós temos em Cristo, ela se encontrava em ameaça, né? A verdade do evangelho estava em jogo, porque o evangelho ele não traz uma forma de escravidão cultural. Ele traz uma liberdade em Cristo, na verdade. Então, eram opiniões completamente contrárias. Então, nós tínhamos um veredito ali, porque Paulo levou Tito com ele. E Tito, ele era gentil. Então, ele não tinha algumas questões culturais judaicas, né? A circuncisão, por exemplo. E Paulo falou que Tito andou com ele e não precisou ser circuncidado. E ele perguntou para os apóstolos, né? Ali ele viu de fato se os apóstolos iam aceitar ter comunhão com Tito e entender que ele adorava a Deus e amava a Deus, ou se eles iam simplesmente precisar que Tito se submetesse a condições culturais para entender que o evangelho de Deus era muito maior. E os apóstolos, eles entenderam, eles tiveram comunhão com Tito e graças a Deus a igreja ela não foi dividida ali, né? Eles não insistiram na circuncisão de Tito e eles preferiram ter comunhão com Tito, porque Deus ele não é um Deus de aparência, Deus ele é um Deus de relacionamento. Então é bem diferente as coisas que a gente vê simplesmente do que as coisas que Deus quer pra gente, né? Da adoração que Deus quer conosco. A fé em Cristo não é uma proeza ou ritual qualquer para a salvação. Então, a salvação ela é uma escolha, ela é relacionamento com Deus. E as inúmeras regras de purificação, os rituais, eles não nos levam à salvação. Mesmo Paulo não tendo nos impedido de cumprir a lei de Moisés, ele não rejeitou a lei de Moisés, né? Elas foram projetadas, entre outras coisas, a lei de Moisés, a lei moral, para nos mostrar que nós nunca conseguimos por nós mesmos uma salvação. Nós somos pecadores e falhos.
E as pessoas muitas vezes usam essas regras para o contrário, para mostrar que você tem que cumprir tudinho direitinho para conseguir a sua salvação. Mas não, as pessoas elas preferem muito mais regras como você tem que vestir isso, você tem que comer aquilo, você não pode ir pro cinema, você não pode entrar na internet, para você cumprir uma regra, do que simplesmente ame seu próximo como a si mesmo, ame Deus acima de tudo. Porque é um padrão tão alto de ser atingido que as pessoas preferem uma listinha, um monte de regra para conseguir, enfim, pensar: agora eu consegui a salvação. Mas a gente nunca vai conseguir por nós mesmos, né? O sacrifício de Deus, ele foi no nosso lugar, foi no nosso favor, justamente porque a gente não conseguiria essa proeza, né? Esse feito. Só em Cristo nós podemos nos tornar santos e inculpáveis. Então, o resultado dessa liberdade é não nos escravizarmos por esse mar de regras, né? A liberdade de Cristo é muito maior. É uma liberdade cultural, é uma liberdade emocional que vai muito além de tudo isso, de todas essas perspectivas apenas da lei moral. Bom, os falsos mestres, se eles tivessem imposto as suas regras, a igreja poderia estar dividida agora. Então, essa reunião foi super importante para isso. E a ênfase não é apenas uma separação cultural, e sim é muito maior em relação à distinção interna de espírito, motivação, percepção, relacionamento com Deus. Essas questões culturais e se enquadrar em regras só promovem cada vez mais atitudes intolerantes e preconceituosas. Então nós temos que ter muito cuidado e não cair nessa perspectiva de que pelas nossas próprias regras e cultura nós conseguimos atingir a salvação. O Evangelho de Deus é um evangelho realmente de liberdade emocional e cultural. Apesar de todavia não estando livres da lei moral como um modelo de vida, os cristãos estão livres dela como um sistema de salvação. A nossa salvação é garantida por meio da fé em Cristo e não por um mar de regras. Obedecemos na liberdade da gratidão, na verdade, né? Quando nós entendemos tudo isso, entendemos que a gente faz e cumpre algumas leis morais para agradar a Deus e não porque isso vai nos tornar salvos. Então é uma perspectiva muito interessante da gente ver, porque muitas vezes o nosso coração tende a isso, a acreditar que várias leis, várias regras nos levam à salvação. Então, os mestres, eles ensinavam dessas regras morais, dessas leis, e Paulo também, mas eram por motivações diferentes. Uma por achar que, cumprindo tudo isso, nós estaríamos salvos, e a outra, nós fazemos as coisas para agradar simplesmente a um Deus que nos ama, um Deus que nos arrebatou. A gente precisa demonstrar isso por gratidão apenas, né? E não porque isso vai nos levar à salvação. Então, o nosso relacionamento com Deus é livre, ele nos liberta mesmo, ele não nos escraviza com várias normas. O que a gente faz perante o que Deus nos ensina é por amor e gratidão a um Deus que já fez muito mais por nós. Então essa reunião foi muito importante na unidade do Evangelho e para nossa percepção do que é o Evangelho, né? Que é um Evangelho de liberdade, um Evangelho que nos liberta culturalmente e emocionalmente, entendendo que o que a gente faz é para gratidão a Deus de tudo aquilo que Ele nos ensinou e nos trouxe de amor e liberdade ali na figura de Cristo e na cruz de Cristo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa reunião e quantos impactos ela tem pra gente, entendido um pouco sobre a unidade de Cristo e sobre a nossa perspectiva do Evangelho, sobre essas várias regras que muitas vezes o nosso coração é tendencioso a ter. Fiquem com Deus e até o próximo. Beijos!